Olá, como é que tá todo mundo? Tudo bem? Eu sou Léo Bulhões e hoje a gente está aqui com o Felipe Vasco e vamos fazer esse bate-papo, né, do Papo de Militante, do podcast do PT Caruaru, com ele que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Caruaru, médico de família e comunidade, coordenador da residência médica da família e comunidade, né, parteira tradicional e terapeuta comunitário, professor Dr. Isaías Júnior. Para a gente é um prazer muito grande, né, Felipe? Acho grande, né? E não tem um momento melhor ou pior, né? Eita, para estar discutindo a importância da saúde e a questão como é enxergada de dentro, né, dos profissionais da saúde. E eu acho que vai ser um papo bem interessante aqui para a gente. Então, Isaías, seja muito bem-vindo aqui nesse bate-papo. A gente está aqui no estúdio que a gente montou na casa do PT Caruaru, justamente para isso, para a gente estar podendo receber não só pessoas que são filiadas no PT, mas também outras pessoas que têm feito trabalhos importantes na cidade e que a gente entende que tem boas histórias para contar, né? Boas iniciativas que possam inspirar, né, a militância, que possam inspirar as pessoas, né, com esse trabalho que essas pessoas têm realizado. Então, a gente mais ou menos que metade das pessoas que a gente já passaram por aqui são filiadas e outra metade não é. Né, para a gente mostrar que existe também essa possibilidade de a gente estar trazendo gente que é militante, que cumpre um papel social importante, e a gente tem certeza disso pelo histórico, né, eu que conheço desde o tempo da universidade, mas que tive o prazer de reencontrá-lo aqui em Caruaru, e a gente tem essa possibilidade de tê-lo aqui com a gente. Então, seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Muito legal, assim, eu estou muito feliz com o convite de estar aqui, podendo conversar um pouco sobre esse papo de militante, né, com grandes pessoas que eu admiro na militância, como Léo Bulhões, como Vasco, pessoas que eu conheço já de algum tempo e que vejo a regularidade e a sinceridade dessa entrega pessoal de vida como militante. Muito obrigado por me convidarem e eu estou aqui para a gente bater esse papo e vai ser muito massa. Seja sempre bem-vindo aqui, tanto para esses bate-papos, também para frequentar aqui nossos espaços aqui, também para distribuir essa informação que você tem, distribuir esse conhecimento que você tem, que a gente sempre vai agradecer muito. A gente tem no início de bate-papo aqui, a gente tem 3 perguntas rápidas aqui, para respostas sucintas, se puder responder, para a gente entender melhor como você entende a política, como entende tudo. A primeira pergunta que a gente faz é qual foi o seu primeiro voto e se você votaria nele novamente? Então, meu primeiro voto, se cabe uma historinha, eu estava fazendo campanha, militância para Lula e disseram, tem um ônibus indo fazer campanha. Aí eu disse, um ônibus? Tá, qual ônibus? Aquele ali. E eu entrei no ônibus, não sabia nem para onde estava indo. O ônibus estava vindo para Gravatar, estava em Recife. Entrei nesse ônibus, vim embora, fui bater em Gravatar. Nunca tinha nem pisado em Gravatar, eu tinha, sei lá, não lembro a idade exata. E fui fazer campanha para Lula lá em Gravatar. E não me arrependo do meu primeiro voto. Foi um voto de emoção, de confiança, de liderança, de cidadania, de mangue boy. Era Movimento Mangue, era Chico Sainz ressuscitando a vida em Pernambuco e eu me sentindo uma pessoa que podia fazer parte desse mundo, né? Que eu estava saindo da adolescência, entrando na idade adulta. E Chico Sainz e Lula me resgataram lá da periferia de Jaboatão dos Guararapes, lá em Jardim Piedade, para entender que eu podia fazer parte de um mundo maior, de um mundo melhor, e foi isso. E aí, eu lembro, né, que tive um movimento de querer, mas não fui fazer movimento dos caras pintadas, lá na época Collor. Em algum momento eu quis ir, e eu acho que, eu não lembro exatamente, mas foi minha mãe, foi meu pai que não deixaram eu ir. Mas eu tive a intenção de ir e não fui. Então, o meu momento político mais importante foi na primeira eleição que eu votei para Lula, ele não ganhou, mas eu estava lá, firme e forte, com os... como diz Chico Sainz, né? Com a cabeça voltada para o mundo. Um mangue boy total. E
É massa, porque eu já tenho uma conexão direta com essa tua resposta. Mas mesmo tu não tendo ido para essa manifestação dos caras pintados, eu me recordo muito bem disso. Estava no Colégio Marista, da Boa Vista. Então eu vi os trios elétricos passando assim com a galera em cima do movimento. Mas eu também não conseguia sair da escola, né? Nossa galera não tinha liberação para sair da escola, a gente não conseguiu sair. Mas a pergunta e qual foi o primeiro contato que tu teve com a militância, né? Se tu não foi ainda para os atos, mas em que momento tu encontrou uma militância orgânica, uma galera que era militante mesmo? Que contato você teve com a militância política, né? Ou militância, enfim, de alguma coisa, de alguma área que você tivesse participado? A militância organizada, eu tive... sim, tem outra coisa. Antes de... Na primeira pergunta ainda tem. E você votaria de novo nesse cara que você votou na primeira eleição? Ah, meu irmão, esse cara eu sou carteirinha fechada para presidência. No dia que ele se candidata, eu tô lá votando nele. Eu não tenho sombra de dúvidas sobre as escolhas que eu fiz diante de Lula, por me entender uma pessoa da periferia, por me entender uma pessoa índio, por me entender uma pessoa de origem social, que precisa entender que essa origem ela é defendida ou protegida pelos movimentos de esquerda, e eu não vejo outra opção no país enquanto não tiver um equilíbrio, uma justiça social que não seja de esquerda. Deixa eu fazer, foi em 89, foi em 90 Ai, tu me... Aí pegou, né? Porra, data... Porque ele falou dos caras pintados, é 92. Pô, eu peguei desde bicho, 16 anos, eu tenho 43, não, eu não sei, eu não lembro a data. Isso foi 92? Eu não lembro a data, não. Não, se é 92, vai ser 2012, né? Então vai estar completando aniversário de voto, né? Mas presidente foi em 94. Então não me pega não, mas que aí tu me quebra, mano. Com data eu não lembro não, detalhes não. E o terceiro é um pouco mais... Você respondeu o segundo, agora. Qual foi o seu primeiro contato com a militância? Então, a militância mais orgânica mesmo, né, estruturada, foi dentro do diretório acadêmico do curso de medicina, né? Eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco e eu fui recepcionado pelo diretório acadêmico com a primeira semana dos calouros. Antigamente, né, foi uma reação aos trotes ao meu diretório, o diretório Humberto Câmara Neto, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Me recepcionou com uma semana de calouros. E eu fui o cara que chegou mais cedo. Eu cheguei tipo assim, o negócio era de 8 horas, eu cheguei de 6h30. E eu fiquei ansioso, querendo ser recebido lá, jurando que era um trote, né? Achando que a semana de calouros era um trote. E eu fui recebido pelo diretório acadêmico de uma forma muito elegante, bonita. Fui entregar flores para paciente, fui conhecer o campus, fui apresentado ao campus, não teve trote. E, bicho, aquilo me encantou de um jeito que eu participei do diretório acadêmico, do primeiro ao último período do meu curso, em todos os cargos possíveis. Então, o diretório acadêmico Humberto Câmara Neto é minha segunda escola de graduação. Eu tive uma escola de medicina e tive Humberto Câmara Neto como escola. A terceira é um pouco mais filosófica, mas extremamente importante. O que é política para você? Então, política para mim é entender a sociedade em um jogo de lutas e disputas e que a gente tem que escolher lados para poder defender o que acredita. E aí eu escolhi lados que têm a ver com minhas origens, que têm a ver com a minha crença de sociedade e que tem a ver com o que eu quero de sociedade para meus filhos. Eu não quero uma sociedade em que meus filhos vão ter medo de quem tem fome. Eu não quero uma sociedade em que meus filhos vão viver aprisionados em lugares aparentemente protegidos e que nunca vão ter contato no meio da rua para jogar uma bola, uma pelada e rasgar o pé numa topada. Então, eu acho que política é entender que mesmo tendo classes sociais, a gente não precisa ser explorador e explorado. Eu vejo que a política pode chegar a um equilíbrio que busca uma justiça social, em que essa sociedade não vai disputar internamente, essa sociedade vai disputar
externamente com quem realmente explora a gente. Muito massa isso, né? A gente poder observar das várias entrevistas, sempre a gente escuta muitas coisas que são parecidas e tão diferentes, né? Na forma de dizer, né? Muito legal. Já pedi a vocês, para quem está acompanhando esse podcast, a gente está aqui no canal do PT Caruaru no YouTube. Né? A gente tem testado formas de visualização. Acho que essa é a primeira vez que a gente está... A segunda, né? Segunda vez que a gente está transmitindo isso em vídeo também. A gente tem apenas o Spotify, mas a gente também está em vídeo, né, do Papo de Militante. E o Papo de Militante vai ser transmitido no canal do PT Caruaru. Então, se inscreva no canal, né, coloque o sininho lá para marcar quando tiver novidades. E também curta esse vídeo, porque curtindo esse vídeo mais pessoas vão poder assistir, porque ele vai aparecer para mais pessoas. Eu queria, Isaías, começar então essa segunda parte, perguntando assim, tem algumas pessoas que vieram para Caruaru, assim como eu tenho muita curiosidade de saber o seguinte, como é que foi esse processo, né, velho? Tu saiu, eu lembro do tempo que a gente estudava na Universidade Federal, e a gente se conhecia lá do movimento estudantil, e depois a gente se distanciou, sei que você foi para Petrolina, né? Como é que foi essa saída? Tu sai da Universidade Federal formado médico, qual é a tua trajetória até tu chegar em Caruaru para se tornar um professor, um coordenador? Como é que é esse teu caminho que tu teve até chegar aqui, onde a gente está hoje? Então, eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco, né? Fiz minha graduação lá, e nesse movimento estudantil eu me encontrei docente também, e já tinha em família uma história que minha mãe dizia que eu ia ser médico e professor dos médicos. E eu engoli essa corda de Dona Eunete e fui atrás dessa história de alguma forma. Então, eu já comecei a dar aula assim que me formei. Eu já dava aula, né, para a graduação, dava como professor convidado lá na disciplina, no Departamento de Saúde Coletiva, e ajudei a construir a residência de Medicina em Família e Comunidade quando ela não existia no estado de Pernambuco. Não existia essa residência. Então, assim que eu me formei, eu fui convocado pelo Exército, tem esse detalhe aí. Então, eu fui atuar no Exército, eu fui tenente do Exército lá, do Exército Brasileiro. São 2 anos, né? Você pode ficar até 7, mas eu fiquei 1 ano. Aí, nesse ano, foi o ano que eu escrevi junto com o professor Rodrigo Cariri, professor Oscar. Na época o Rodrigo ainda não era professor, a gente fez o projeto da residência de Medicina de Família e Comunidade para Recife. E aí a gente conseguiu aprovar a residência de Medicina de Família e Comunidade. Eu passei na residência no Rio Grande do Sul e fui cursar lá durante 1 mês. Quando foi aprovada a residência aqui, eu saí do Rio Grande do Sul, que era a residência mais antiga, mais afamada, mais conhecida, para militar e construir a residência em Medicina de Família e Comunidade na cidade de Recife, no estado de Pernambuco, que não existia. E isso foi uma novidade, eu e mais 3 companheiros fizemos a prova da residência e entramos, e fomos montar a residência e também montar a Casa dos Macacos. E aí... Essa residência, ela acontecia até 3 horas da manhã, ela não parava, porque a gente foi morar na mesma casa, né? A gente fez da residência um espaço de construção de uma coletividade gigante, e a residência se transformou numa realidade maravilhosa, porque tinha residente em Brasilite, tinha residente no Jordão, tinha residente no Coque, só nas periferias mais, digamos assim, intensas e densas populacionalmente e com seus complexos sociais, a gente foi para onde precisavam de médicos. E aí a gente montou essa residência chamada Medicina de Família e Comunidade, na primeira turma na cidade de Recife. E assim que eu saí da residência, surgiu a oportunidade do concurso, e na época eu já era docente da Universidade Federal de Pernambuco, eu já dava aula como convidado, mas não tinha vínculo. E aí surgiu a oportunidade de um concurso na cidade de Petrolina, na Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco.
para docente, oficialmente, com um vínculo e tal. Que estava também iniciando um curso de Que medicina. estava iniciando o curso, não tinha formado turma ainda, não tinha internato, estava, se eu não me engano, no 6º período, no 5º, 6º período, quando eu cheguei lá. E aí, eu, no congresso, apresentando o meu trabalho de conclusão de curso, fui convidado por um colega lá, chamado Paulo Saad, a conhecer a realidade de Petrolina. E eu sou de Araripina, que é no mesmo meridiano ali, né, no finalzinho do estado. Eu nasci em Araripina. E aí eu decidi que eu ia fazer esse concurso. Eu disse, eu vou ser docente lá de Petrolina. E aí tem uma história muito engraçada que minha irmã veio me dizer assim, o que é que você vai fazer em Petrolina? Você perdeu o que lá em Petrolina? Você vai fazer nada lá em Petrolina, você tem que ir para... Você tem que ir para o Sudeste, você tem que ir para uma capital. Aquele velho ranço do interior, né? Aí eu disse, minha irmã, você acabou de resolver meu problema. Eu estou indo para Petrolina, porque realmente é lá que eu tenho que ir. E aí eu fiz o concurso e fui ser professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco. E aí lá eu coordenei internato, coordenei curso, coordenei residência e a gente pela primeira vez interiorizou 10 programas de residência médica. Eu participei da construção desses programas, escrevendo esses programas, anestesia, neurocirurgia, clínica médica, GO, pediatria, medicina de família, aí vai. Eu, além de organizar a graduação, eu organizei essas pós-graduações lá. E o estado de Pernambuco, a gente ainda não tinha interiorizado essa formação de especialistas. Tinha começado a graduação, mas não tinha formado os especialistas. E a gente conseguiu tornar, modesta à parte, Petrolina um polo de formação médica. Tenho que falar isso, eu recebi o prêmio Dom Malan lá pelas mobilizações de mudanças no sistema de saúde de lá. E tem uma coisa que só pessoas íntimas, eu vou verbalizar aqui, que eu conto, que assim... eu meio que me vinguei do que fizeram com meu avô. Meu avô teve um câncer de próstata, teve que ser operado várias vezes, de uma forma que ele tinha uma certa renda e praticamente morreu numa falência por causa de intervenções desnecessárias. E lá em Petrolina, a gente zerou a fila de cirurgias. A gente zerou a fila de cirurgias. Tinha uma fila lá de 6 meses, eu não lembro exatamente, 6 meses, 1 ano de fila. E a gente contratou anestesistas, organizou com os cirurgiões e a gente zerou a fila de cirurgia. Nesse dia que zerou a fila, eu fui para um ato lá na igreja onde tem um teatro ao ar livre e soltei um aboio, velho. Tem uma concha acústica lá. Foi na concha acústica que eu soltei o aboio. E o aboio era meio assim, dizendo a meu avô que ninguém mais precisava vender suas vaquinhas, porque o SUS tinha chegado ao interior. E o SUS estava resolvendo as cirurgias eletivas daquele povo. Então, mais do que qualquer prêmio Dom Malan, esse dia para mim foi emblemático. E a gente montou o programa de residência lá, montou o internato. Aí eu achei que... eu estava com a vida muito bem estruturada em Petrolina e veio o convite para a gente abrir o curso da Universidade Federal, lá na Universidade Federal também, o curso da Universidade Federal aqui em Caruaru, junto com a militância de pessoas conhecidas minhas e brothers como Cariri, Rafaela, uma galera. E eu perguntei para mim mesmo, caraca, o que é que eu vou fazer da minha vida? O negócio aqui está bem, eu estava bem organizado em Petrolina, né, com vida estruturada lá. Mas a militância me chamou para montar mais uma Universidade Federal. E aí eu fiz concurso para Caruaru, ainda não tinha nenhum professor, sou da primeira turma, né, de professores, e eu vim para ajudar a montar o curso da Universidade Federal de Caruaru. E aí eu fiz o concurso, novo concurso, né, e aí eu fiz uma relevância lá de concurso, não lembro exatamente como é o termo, e eu saí da Univasf para a Universidade Federal de Pernambuco e aprovado pelo concurso tal. E aí vim para cá montar o curso da Universidade Federal de Pernambuco, o curso de medicina, que já era sonhado essa cidade há mais de 50 anos.
Se vocês conhecem a Avenida Brasil, tem uma placa enorme de concreto que tem lá curso de medicina, que era pensado... No caminho da SES, né? No caminho da SES, que é a Avenida Brasil. Que era pensado há 50 anos para a cidade de Caruaru. E não tinha tido oportunidade. E aí, né, no governo, né, petista, no governo progressista, todas essas energias de expansão e de acesso à saúde, porque isso é o que me motiva. É dizer assim, as pessoas não tinham acesso. E agora elas têm acesso. É melhor, é pior, é ruim, é bom? Não é esse o critério. É acesso. A qualidade vem chegando, e vem chegando com muita ênfase. E aí a gente, para ter acesso, a gente precisa ter gente formando com qualidade. E a gente pode discutir isso depois, essa coisa da universidade federal, universidade pública e a universidade privada. Mas o fato é que eu vim montar e ajudar a montar mais uma universidade federal, aqui em Caruaru. Pois aí, só para comentar, porque foi uma visão empírica minha, uma visão que eu reparei, porque eu estudava na federal e vi um perfil de estudante lá, um perfil de cada não fiz, né? Então, mas pelo menos de fora, e a gente vê outro perfil aqui. Queria saber se existem tipos de medicina, se puder dar uma esclarecida para a turma aqui. Então, a gente, quando abriu o curso aqui, a gente conseguiu colocar critérios sociais muito fortes. Primeiro que tem um percentual da nota, não sei exatamente quanto é que está agora, mas tem um percentual da nota para quem é da região. Para quem é do agreste pernambucano. Então, o cara, é o peso regional. Tem o peso regional, tem cota pública, tem cota racial. Isso já faz um... Meu amigo, o perfil das nossas turmas, geralmente é um perfil que eu arrisco a dizer mais próximo da realidade brasileira. É um perfil que tem branco, que tem preto, que tem indígena, que nem eu, que tem gente baixa renda, tem gente de classe média e tem gente de alta renda. É um perfil mais mesclado do que minha realidade quando eu entrei na graduação de medicina. Né? Por ser filho de cabeleireiro, por ser de uma classe social, por ser indígena, eu acho que eu era, da minha turma, tinha mais eu e mais 3. Tinha um negro, 2 negros que eu estou lembrando agora. E de classe social baixa, tinha eu e mais uns 6. Né? De 80. O curso de medicina é meu, o curso aqui de Caruaru é meio equilibrado. Mas é só pegarem as estatísticas. Eu posso levantar isso depois e mandar aí sem quem me perguntar no podcast. Mas nossa estatística é que a gente chegou a um certo equilíbrio social aqui. Não... E com mérito. Galera com notona, velho. Notona lá no Enem. Passaria em outras realidades, mas escolhe aqui por outra realidade. Então, assim, eu acho que o curso de medicina em Caruaru vem de uma política que tem a ver com a lei do Mais Médicos, porque muitas vezes o Mais Médicos é relacionado à chegada de médicos estrangeiros. E o Mais Médicos não é isso. O Mais Médico é uma lei federal para garantir acesso à saúde e, nisso, ter expansão de cursos de graduação, ter acesso de médicos de outro país à nossa realidade e ter formação e qualificação de pós-graduandos. Então, a lei do Mais Médico é uma lei maravilhosa que espera que a gente em 2030 alcance em torno de 3 médicos por 1.000 habitantes, que é uma taxa que, por exemplo, na Inglaterra é em torno de 4,5, em Cuba de 7,6. Isso dado já de algum tempo que eu lembro desses dados, pode ser que tenha mudado um pouco. Então, a lei do Mais Médicos, que forma esse curso de medicina aqui em Caruaru, que traz o curso de medicina em Caruaru com vínculo estadual, vínculo municipal, tem a intenção de garantir acesso à saúde. Garantir o que a lei base da gente, a Constituição, diz lá como critério maior, que saúde é um direito e um dever do Estado. Então, não adianta ter isso na Constituição e não ter acesso. Então, para que a Constituição fosse realmente respeitada, a gente tinha que ter uma ação como essa de expansão dos cursos de medicina. E eu me vi nessa militância, né? Desde lá da graduação, no processo de reforma curricular, depois indo para Petrolina, depois vindo para Caruaru, e essa é a minha viagem.
Então vamos lá, vamos agora sair um pouco dessa esfera da educação e navegar aqui justamente para essa área aí, né, da saúde. Tu que pôde acompanhar esse processo, né, mesmo enquanto aluno, mas já percebia isso, a influência da política, né? Eu tenho feito essa pergunta para muita gente. Né? Tem muita gente que fala assim, que você escuta por aí, vez por outra, de uma forma meio que oportunista, porque político é tudo igual. Política é tudo igual. É tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. A gente que tem um pouco mais de idade, né? Na casa dos 40, a gente presenciou, muita gente que talvez escute o nosso podcast, seja mais jovem, tenha em torno de 20 anos, não tenha percebido isso, mas a gente que tem um pouco mais de 40, a gente vivenciou o neoliberalismo com Fernando Henrique, né? Um governo Fernando Henrique Cardoso, eu não lembro nem quem era o ministro da Saúde agora, acho que era o Zé Serra. Zé Serra foi um deles. E depois você tem aí essa possibilidade de ter um governo mais aberto que defende o SUS, né? Que defende um sistema único e que fortaleceu o sistema único. Eu acho que o Padilha foi Alexandre Padilha foi um dos ministros, não sei quais. Humberto, né? O próprio Humberto foi o primeiro-ministro de Lula. Exato, perfeito, bem lembrado. Humberto Costa, né? Que foi o primeiro-ministro, né, da Saúde. O SAMU vem com Humberto, né? Brasil Sorridente, vários programas que foram lançados ainda com Humberto Costa, ministro da Saúde. E a pergunta é essa mesmo, assim. Dá para explicar para as pessoas, né, resumidamente, que sim, existe diferença entre os políticos? O que é que tu acha disso aí? Né? E na saúde, isso é fácil de ser enxergado? Fala aí. E pode falar agora, né? E agora, né? O pós-PT, né? Como é que é esse pós-PT você vê agora o que é um governo Bolsonaro, né? Que as pessoas dizerem que não existe diferença entre políticos me parece algo muito absurdo. E para completar, tipo, não só nacionalmente, mas estadualmente e municipalmente também. Essas políticas, se não forem integradas, né? Rapaz, aí dá para conversar um monte de coisa, mas o que me veio primeiro no coração, que me arrepiou aqui, é que quando eu estava para me formar, estava no internato, existia uma enfermaria de desnutridos no IMIP, que a gente atendia as pessoas com fome, crianças com fome. Desnutridão, estilo, a imagem que as pessoas passam de que a África é o lugar onde tem as pessoas passando fome. Não, as pessoas passavam fome aqui, velho. Desnutrido grave, desnutrido pesado. E eu estagiei lá nessa enfermaria. E nos primeiros anos de formado, eu atendia pessoas desnutridas e atendia pessoas com fome. Isso foi 2000 e me formei em 2004. Depois de um certo tempo, sei exatamente quanto tempo, eu comecei a não ver mais esse público chegar. Eu não atendia mais essas coisas. Não atendia mais pneumonias graves, porque a pneumonia tem a ver com a desnutrição, tem a ver com a imunidade. E aí as crianças não vinham mais com aquele caráter de gravidade por estar desidratado, porque está desnutrido, não tinha mais aquelas doenças tão intensas que a gente via há pouco tempo, pelo menos para mim, que eu peguei essa transição. E eu vi esse país mudar, velho. Eu vi a realidade da sociedade mudar. Eu vi as pessoas não precisarem de médicos por situações sociais. E a gente fazia internação, a gente internava a pessoa e o critério era risco social. Internava para comer. Meu Deus. Internava para comer. Internei algumas pessoas para poder comer. E isso fazia tempo que eu não via mais. E eu vi isso tem menos de 3 meses. De novo agora. De novo. Você internar uma criança para comer. Que loucura, velho. Te juro, de coração. Precisa internar uma criança para comer. Por risco social. Isso para mim fala de tudo. Mas se quiser que a gente aprofunde um pouquinho a mais, Não, na conta de mais de 600 mil mortos, já deve estar beirando 650 mil, 40% dessas pessoas não deveriam ter morrido.
40%, é o que os estudos mostram, 40%. Não, antes da vacina, sem vacina, 40% não precisavam ter morrido. Quase 300 mil pessoas morreram por um negacionismo, por um erro gigantesco. É erro, né? Foi intencional. Uma intencionalidade de não respeitar o que é o Ministério da Saúde do Brasil. O Ministério da Saúde do Brasil é uma instituição extremamente respeitada mundialmente. Combate ao HIV, melhor exemplo de programa nacional de imunização para mais de 200 milhões de habitantes. É incrível. Né? Um SUS para mais de 100 milhões de habitantes. Vigilância sanitária para 200 milhões de habitantes. Conferências. Controle social, processo de organização tripartite, conselhos de gestores. Meu irmão, o SUS é uma estrutura magnífica, extremamente ágil, responsiva a qualquer questão. Pega aí a pandemia da H1N1. A gente respondeu e bum, travou. A gente resolveu a poliomielite no país. Isso, infecções virais. E aí você vê um desmonte proposital, porque não pode ser por engano, não pode ser por desconhecimento, pelo amor de Deus. Não foi, né? Você pega Proposital. os e-mails da Pfizer, né, falando, se propondo, querendo vender para o Brasil, e eles, enfim, não levaram em consideração isso. E mais, eu vi até um comentário na internet por esses dias, que a realidade brasileira seria diferente se a propina tivesse passado. Ele compraria muita vacina, ele distribuiria muita vacina, porque iria ganhar muita grana com isso. E só foi impedido porque um servidor público, depois que já estava lá assinado, né, a ordem de serviço, exato, né, um servidor público de carreira, um servidor efetivo, né? O cara disse ali, opa, isso aqui não dá para passar, da forma como estava colocado, não dá para passar, porque estava lá inflado o valor, né, superfaturado, em $1 a mais para cada vacina. Então o cara foi lá e investiu. Imagina, que se esses caras tivessem liberado, eles iam querer fazer com que a vacina chegasse com força. Como não foi liberado, então eles travaram a vacina. Bateram o pé no chão, com o menino birrento, e disseram, então também não vou dar ou distribuir a vacina como deve ser distribuído. Então, não é normal isso, né, num país como o Brasil, né, para a realidade que a gente tinha, né, nos governos do PT. E, sei lá, talvez no mundo, né, velho? Não é normal isso. Não é por acaso que Bolsonaro tem sido tratado como um genocida. Eu diria que a gente, como sociedade, deveria dar uma medalha a esse servidor como um herói da pátria. Um dos heróis da pátria. Porque ele salvou muitas vidas negando essa ação que o governo queria fazer, né? Mas eu queria dizer também que, assim, independente de que gestão esteja à frente de um governo federal, que esteja à frente de um Ministério da Saúde, não cabe. E é impensável o que a gente está vivendo. É impensável. E aí, na gestão de Fernando Henrique, né, o Ministério da Saúde não foi desprestigiado no processo de vacinação. Né? Não houve nunca uma intervenção de um jeito que negasse. E aí eu não estou defendendo nem governo X, nem governo Y. Mas eu estou querendo dizer que existe uma necessidade de uma política de Estado que não possa ficar vulnerável como ficou vulnerável a esse governo, que não dá para ser dito como um governo de direita, a não ser que a gente entenda esse governo como um governo nazista, de extrema direita. Hoje era tipo um consenso, né? Quando era questão de saúde, meio que os deputados, não, quem tem que responder é o Ministério. Tipo, era meio que um consenso. Saúde, quem entende de saúde vai responder pela saúde. Exato, tem que ter esse mínimo consenso de um bem público, de uma ação pública. Vacina nesse país nunca foi tratada como um fator político. Exato. Nunca até agora. Até agora. Nunca foi tratado como um fator político. O que a gente vem vivendo de botar a politização
né? Que aí, em relação à saúde, em relação a critérios, e de dizer que existe autonomia profissional e que existe uma opção A ou B ao processo de vacinação, isso é de uma arrogância, de uma prepotência, de uma intervenção genocida, desproporcional a qualquer realidade que a gente já tenha vivido. Então, diante dessa atrocidade que fizeram com o Ministério da Saúde, eu só tenho a lamentar e a dizer que o que a gente vinha construindo, o que o Brasil construiu, não pode se perder o horizonte, né? Não pode se perder o que é a potência que é o Programa Nacional de Imunização. Não pode se perder o que é o Ministério da Saúde. Não pode se perder o que é um governo que coordena ações populacionais de controle a doenças como a Covid. Eu pergunto rapidamente, na consciência de qualquer um que esteja vendo o podcast, uma campanha do Ministério da Saúde, uma campanha. E quem tem mais de 20 anos sabe que o Ministério da Saúde sempre fez campanhas de informação, de comunicação sobre processos de vacinação, sobre doenças novas. O Zé Gotinha, né? O Zé Gotinha é clássico, né? Então, eu acho que assim, eu acho que a gente está vivendo uma realidade que o Ministério da Saúde foi derrubado. Não vejo outra palavra. O Ministério da Saúde deixou de existir. Deixou de existir porque ele deixou de coordenar, ele deixou de organizar, ele deixou de fazer seu papel de integração social, papel de regulamentação, papel de estímulo. E isso, para mim, é um crime à pátria. Para mim, isso é um crime à pátria. Acho que mais do que isso, Isaías, o Ministério da Saúde promoveu a contra-informação, né? Você pega ali o Prevent Senior, eles publicaram artigos falsificando informações e dados, né? Isso é público. E eu não sei se em diálogo, especificamente com o governo, mas que isso serviu de instrumento de propaganda para o governo, para dizer, muitas vezes, que o vírus não era tão letal, ou que muitas das pessoas não estavam morrendo de fato pelo vírus, mas estavam morrendo por outros fatores, outras doenças que afetassem o sistema respiratório. Então isso é um troço, assim, muito maluco, né? Você vê, isso é coisa de... Você só conseguia ver isso no período dos nazistas, né, cara? Então, assim, eu consigo, infelizmente, você ter isso no Brasil, que para mim é uma vergonha, né? Para o mundo, ser brasileiro nesse período que a gente vive no Brasil hoje é um negócio que me envergonha um pouco, assim. Mas dizer que você enxerga isso como muito parecido com o que era o governo nazista, fazendo experiências, sabe, com a população, com idosos, né? E com gente que era rica, né? Porque o Prevent Senior pegava uma população mais rica, né, de São Paulo, num plano de saúde específico, privado, específico para idosos, né, com 60 anos ou mais, e os caras simplesmente estavam brincando de fazer pesquisa da vida dessa galera, né, e, enfim, tem até a mãe do próprio velho da van, né, e o cara fica ali encobrindo isso, é um troço inacreditável, o mau caratismo dessa população que defende o governo Bolsonaro. Mas, enfim, é só reforçar esse diálogo de quão bizarro é esse processo, né? Dessa contra-informação, de que, de fato, eles estavam promovendo uma política de contaminar cada vez mais as pessoas para que existisse uma imunidade de rebanho, ou sei lá como é que eles queriam tratar disso, né? Então, só para complementar, que eu acho que ultrapassa a ignorância, Léo. Porque 1 milhão, não sei quanto foi exatamente, mas o que foi gasto em cloroquina, alguém ganhou muito dinheiro. A empresa que vendeu cloroquina para 400% a mais em um ano que vendeu em 5 anos. Então, não é por ignorância. Muita gente ganhou dinheiro, existe um mercado que está ganhando dinheiro em cima disso. Então, é só para deixar claro também que existe esse poder, essa relação econômica também, né? Da ignorância. Eu uma vez, dando aula para meus estudantes, eu sempre trago um exemplo. Eu digo assim, pessoal, vamos pensar numa doença causada por vírus
que mata e que a gente pode fazer um tratamento sintomático para evitar a gravidade e que essa doença, mesmo matando, a gente consegue ajudar as pessoas na fisiopatologia da doença, na forma como ela agride. Mas a gente não cura essa doença. A gente só trata os sintomas dela. O nome dessa doença é gripe. Ela já existe há centenas de anos. E ela é tratada até hoje com remédios sintomáticos. Sintomáticos, que agem onde ela agride para evitar que ela piore. E essa doença, ela mata idoso, mata pessoa imunocomprometida, mas mata numa taxa bem menor do que o Covid veio matando. E o Covid tem tratamento sintomático. Não tem tratamento para a doença, como a gripe também não tem tratamento para a doença. E se criou uma ideia tão esdrúxula, tão maluca, vinculada a uma ideia de politização da vida, que as pessoas tomaram partidos entre 8 e 80. Não fazer nada, ou fazer o que achava que era um kit não sei do que. Esse kit nunca foi eficaz para nada, mas existe tratamento sintomático que poderia ter sido defendido e almejado para que as pessoas não necessariamente entrassem em estágios graves da doença. E isso não vem sendo discutido, a não ser lá durante a CPI, de algum modo. E aí eu vejo que a gente, em sociedade, entrou num dilema, né, numa encruzilhada política de defender a vida ou defender a morte. E muita gente defendeu a morte. Esse governo defendeu a morte. Esse governo inventou remédio que não existe, remédio que é para protozoário, para tratar vírus. Tu é biólogo. Meu Deus do céu. Antibiótico para tratar vírus. Que é para tratar bactéria. Pelo amor de Deus, velho. A gente tá em que século? Isso para mim é tão esdrúxulo, tão louco, tão maluco, que essa conta dos 40% que poderiam não ter morrido tem que estar na conta desse governo. E a gente tem que ressuscitar e reanimar o Ministério da Saúde. A gente tem que ressuscitar e reanimar as políticas do Sistema Único de Saúde. Esse sistema segurou esse país no braço e no colo. Parabenizo todos os colegas que morreram lutando contra o Covid. Agente de saúde, enfermeiro, médicos, técnicos de enfermagem. Uma galera faleceu lá no fronte. Lá no fronte. Deu a cara, literalmente, a tapa. Né? Essa galera é patriota, né? Essa galera aí foi lá no fronte. Eu estava lá no fronte, muita gente estava lá no fronte. Ninguém se refutou a estar no fronte. De todos que eu conheço, ninguém refutou a estar no fronte. E foi pro fronte encarar essa doença. E quando a vacina chegou, tava lá os primeiros a botar o bração, dizer: venha, meu bem, porque você vai aqui me proteger. E essa galera que propõe mais de 100 milhões de habitantes no SUS segurou esse Brasil de uma forma que eu tenho certeza que os 600 e tantos mil teria sido mais de 1 milhão se não existisse o Sistema Único de Saúde. E esse Sistema Único de Saúde, ele vem sendo atacado frontalmente com esse processo de desmoralização da saúde, porque isso é uma desmoralização. Sim. Né? Eu me sinto envergonhado de dizer que sou médico na perspectiva de olhar para países como Nova Zelândia, que teve taxa de infecção baixíssima, com estrutura de organização rápida, que a gente poderia ter tido. E a gente teve na H1N1. No começo, né? A gente teve H1N1. A gente bloqueou a H1N1. É uma coisa que é importante você estar falando aí, que como é que esses caras fizeram para segurar ali? Porque eles identificaram, eles fizeram testagem, né?
Aqui no Brasil, cara, os caras esconderam as testagens. A gente não fez testagem em massa, doutor Isaías. Então, assim, um troço surreal. Você vê que o Ministério da Saúde tem galpões, né, em Brasília lotados com caixas e caixas, toneladas de testes. Faltou ala. Né? E a galera não simplesmente ignorou isso, né? Você pega uma China, quando o cara identificava onde tinha, o cara isolava tudo, investigava tudo, onde é que ele tinha ido, onde ele tinha pisado, né? O nome, pegava tudo, todos os dados. Você tem um negócio lá no celular que o cara entrou, você está no metrô, você passou por Wuhan, né? Que é a cidade onde teve o primeiro caso lá. Se você saiu de lá, o seu celular identificou, ele já manda uma mensagem, ó, você saiu aqui da cidade, aonde você for parar no próximo ponto, você tem que fazer a testagem. O cara passou de trem. Então, assim, porque eles entenderam isso, né, velho? Que vocês precisavam... Pô, quem tiver um mínimo de contato, você tem que fazer testagem em massa, você tem que cuidar. E o Brasil não cuidou. A China é o quê? 2 bilhões de habitantes, é? É 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200 milhões. Então, a taxa de mortalidade da China, pelo amor de Deus... Vamos olhar só para isso, né? A gente no Ocidente tem um ranço, né? De olhar para o Oriente ou olhar para outros modelos de Estado. Mas a China é o exemplo maior. O foco do início da pandemia nunca foi o foco da pandemia. Exato. Né? Pelo nível de controle e de organicidade que eles tiveram para controlar. Isso sem... Né? Porque esse é o ranço, né? Que a gente acha que eles fizeram isso tirando direitos civis ou direitos sociais. Não é verdade isso, velho. A gente fez isso na H1N1 aqui, a gente conseguiu bloquear a pandemia sem tirar direitos sociais. Porque o direito social seu não é o direito de contaminar o próximo. Né? A gente ia lá, eu fiz isso. Eu fui visitar pessoas em Petrolina para fazer bloqueio, né? Epidemiológico. E tentar isolar a pessoa em casa e conscientizá-la de não precisar ir. Então, eu acho que a gente vive uma realidade que é uma realidade totalmente à parte do que é o Brasil como saúde. O Brasil como saúde sempre orgulhou o mundo, sempre demonstrou ao mundo caminhos inovadores de combate a HIV, de combate à tuberculose, de combate à hanseníase, de combate... a poliomielite, de combate às doenças que as vacinas são resolvíveis, como tétano, difteria, coqueluche, sarampo, né? Então, nosso país... No sistema público. No sistema público, né? E é só o sistema público que resolve isso. Exato. Tem que ser público, não tem como ser privado uma situação que é social. A própria terminologia é incompatível. Eu não posso tratar uma ação que é social por uma entidade privada. Não tem como. Isso é uma incompatibilidade conceitual e orgânica. Então, garantir mais médicos, garantir acesso, garantir resolutividade, garantir SAMU, garantir políticas como atenção primária à saúde, unidade de saúde da família, que expandiu de 20% para 80% nesse país, nos governos progressistas, que me diz ser de esquerda, que me diz ser militante. Mas eu não posso ficar cego a uma agressão de um governo que tem 3 anos, que desmonta radicalmente um processo que estava efetivo. E pior ainda, diante de uma pandemia, quando esse exército de pessoas, essa estrutura física poderia ser potencializada e ela foi negada. Ela foi negada à sociedade. Foi negada porque foi negado testagem, foi negada porque foi negada informação, foi negado porque foi negada a vacina. E a gente poderia ter feito isso rapidamente. E Bulhões e Felipe, a gente, quando teve acesso à vacina, a gente bateu recordes de vacinação diárias, comparativamente com o mundo. Exato. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, você está falando dessa referência de esquerda. Tu que, além de ser médico, tá no front ali, de tá recebendo pacientes e tal, tu dá aula. Como é que está esse perfil hoje na sala de aula? Como é que essa galera está enxergando esse governo, cara? Do ponto de vista da saúde mesmo, não estou falando da disputa política, de polarização. E polarização sim existe, tá, galera?
Existe polarização, como sempre existiu, não é nenhuma novidade na política. Lula polarizou com Fernando Henrique, depois... Com Collor, né? Desde o começo. Lula polarizou com Collor. Sempre vai ter polarização. Tem que parar com esse discurso de que... Pois é, né, que a referência do brasileiro é os Estados Unidos, né? Lá a polarização declarada, né? Democratas e republicanos, enfim. Então esse discurso falso, né, de que não pode ter polarização, pelo contrário, pode e há. Né? Existem campos de visão diferente da política, visão de mundo, ideologia, utopia, que são diferentes. Mas como é que é isso em sala de aula? Você consegue perceber ainda que existe, pô? Como é que é esse negócio, na sala de aula? Como é que os alunos têm enxergado isso? E aí eu não quero particularizar, sabe assim, de saber que aluno faz, que aluno se comporta. Mas o que tu tem enxergado assim, tá meio a meio, as pessoas estão chateadas com o que estão vendo na saúde? Como é que isso tem impactado na sala de aula, o perfil do alunado que hoje está na Universidade Federal? Então, Léo, isso me preocupa muito. Eu fui professor de ética, professor de semiologia, atualmente atuo como professor da prática integrativa em saúde, no internato, que é já no finalzinho do curso, na pós-graduação. E aí, em todo lugar que eu passo, em todo lugar que eu caminho, eu tento dizer que o juramento que eles vão fazer no final do curso não cabe, não é possível, não é viável, não deve existir escolhas políticas diante da vida. Perfeito. Não deve. Essa polarização diante da vida, ela não deve existir em nenhum curso e principalmente em cursos como o de medicina. O direito à vida, ele sobrepõe a qualquer questão ideológica. Depois você disputa a ideologia. Primeiro você defende a vida. É um direito natural, né? É um direito que só existe. Só existe direito porque existe a vida. Né? Só existe direito se existe a vida. Então, eu falo disso. Então, diante disso... Qualquer disputa real. Então, diante disso, não é uma disputa. Exato. Não deveria ser uma disputa. Exato. Não deveria ser uma disputa. Não estou disputando se a vida da pessoa é menor ou maior, se é melhor ou se é pior. Isso eu não disputo. Eu disputo que ela tem que ter a melhor vida e a maior vida possível. Essa é a minha função como médico e essa é a minha função como professor para ensinar as pessoas a serem médicos. E diante disso, eu não posso ser negacionista diante da vacina. Eu não posso achar que minha autonomia profissional me permite prescrever qualquer coisa que não tem função. Eu não posso entubar as pessoas em momento errado. Eu não posso fazer intervenção que vai matar a pessoa, porque tem lá no meu juramento que eu não vou fazer mal às pessoas, que eu vou defender a vida dela. E essa vida é acima de qualquer ideologia que eu possa ter. E eu uso sempre um exemplo que eu vivi. Deu lá no plantão, lá em São Lourenço da Mata, chega um paciente que, segundo pessoas que estavam ao redor, era um assassino que a polícia tinha atirado e que ele estava escoltado pela polícia e que chegaram gritando: deixa morrer, doutor, é assassino! E eu dei uns gritos bem altos: sai todo mundo daqui do plantão, só fica a equipe porque eu tenho que salvar essa vida. É uma vida, né? Meu irmão, a gente não julga. Não tá lá para isso, né? Não tá lá para julgar. A gente não tá para julgar. É uma vida, não é um CPF, né? Não tá para julgar. Você não julga. Você cuida. Na saúde, esse é o bem. Esse é, assim, é o nível mínimo. Zero. É o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento. Você cuida. Você cuida. Você salva a vida da pessoa. Você intervém para ajudar essa pessoa. Sua ideologia, seu conceito de vida
O que você acredita, se é de direita, se é de esquerda, se é nazista, se é comunista, se é socialista, isso você vai disputar em outros lugares. Perfeito. Então, para isso, há uma necessidade de intervenção acadêmica para que essa polarização falsa não ocorra nos cursos de graduação. E a gente tenta arduamente que isso seja entendido. Eu tenho que salvar qualquer vida que chegue na minha mão, seja ela branca, preta, baixa, gorda, rica, pobre. Eu tenho que salvar essa vida. Depois, essa vida faz o que quiser com ela e eu sigo a minha. Então, eu acho que essa discussão, ela é uma discussão que, infelizmente, precisou ser tomada porque as pessoas começaram a achar que havia escolhas diante da vida. E eu acho que essas escolhas, elas não podem existir. E eu não estou negando que haja essa polarização nos cursos de medicina. Existe sim. Infelizmente existe. E apoiada por instituições fortes dentro da instituição, da corporação médica. E que isso nunca existiu na história desse país. Nunca existiu na história desse país instituições, né, que defendem a classe médica se negarem à ética. E aí essa é uma disputa que a gente tem que retomar fortemente. Essa ética diante da vida, ela se sobrepõe a qualquer ideologia política. Isaías, eu queria virar o vetor aqui, não sei se é virar o vetor, mas a gente está falando de morte, porque, querendo ou não, a gente lembra do médico quando tá ruim, né? Quando tá precisando, quando tá naquele... Posso falar, quando tá lascado, né? Que a gente dá um valor e vai lá no médico. Deixa por último, né? Quando tá lascado, mesmo que vai pro médico. Eu queria virar o vetor, porque tu tem uma especialidade na contribuição também, na questão da vida, né? Que é a questão das dores, do nascer bem também, que tu pensou isso, idealizou esse processo aqui em Caruaru, e falar mais nesse sentido aqui, qual a importância da vida também, porque não é só cuidar quando tá ruim, né? Mas é fazer a vida ser boa, né? Não adianta ter uma vida se não for com saúde, ou saudável, ou curtir ela de plena... E eu queria não mudar essa linha, mas conversar sobre isso também, tipo, o papel da vida saudável também, né? Ai, massa, Vasco, é assim... Vamos para a parte mais feliz agora. Então, mais feliz, mas com disputa, né? Com luta, com política, com sacação, com entendimento de sociedade. No final e no começo da vida, né? Meu irmão, as coisas estão... A gente tem que entender que sociedade a gente quer para ter melhor qualidade de vida e mais tempo de vida. Se existe algum bem maior e mais caro do que a vida, vocês, por favor, me digam, né? O que é que vale 1 minuto de vida? O que é que vale 1 dia de vida? O que é que vale 5 anos de vida? O que é que vale 10 anos de vida? Meu amigo, existem intervenções na medicina preventiva, na medicina organizada, no sistema estruturado, que consegue reduzir a mortalidade infantil, ou seja, a mortalidade, né, a criança morre com menos de 1 ano, que poderia viver até os 80, e intervenções que conseguem que pessoas adultas de 20, 30 anos tenham 10 a 20 anos mais de vida. Isso está mais do que provado, cientificamente, organizado, é só uma questão de estruturação de processos de política. E aí a gente tem que entrar no debate em que tipo de saúde a gente defende. Se é a saúde do consumo ou se é a saúde da qualidade do tempo de vida. Essas duas saúdes, elas são incompatíveis. Elas são incompatíveis. A saúde do consumo é a saúde da doença, que espera que você adoeça para poder intervir. E essa saúde, ela é cara, custosa e enriquece muita gente. Para poucos enriquece muita gente. Essa saúde, ela é danosa para a sociedade, né? Tem um estudo de Barbara Starfield que comparou Detroit com uma cidade... Ai, meu Deus, esqueci o nome da cidade agora. Detroit é uma cidade lá dos Estados Unidos que tem um sistema privado especialista, de especialistas em tudo que era área, que você ia para tudo que era especialista,
e a cidade... Ai, meu Deus, esqueci o nome da cidade, mas beleza. Posso depois dar referência. Barbara Stafield. E aí ela comparou essas duas cidades que tinham um serviço em atenção primária organizada e um serviço organizado em atenção especializada de outras áreas. E ela mostrou que a mortalidade infantil nessa cidade que é centrada na doença é muito maior e que a expectativa de vida e a quantidade de doenças, né, a expectativa de vida é bem menor e a quantidade de doenças é bem maior nessa cidade onde tem mais especialistas, porque esses caras são centrados na doença. É um mercado, né? É um mercado. Eu vou ganhar mais se tiver mais doença. Um mercado. Entendeu? Vou ganhar mais se eu tiver mais doença. E o exemplo é bem besta. Tipo assim, se eu pego uma pessoa e partilho ela, cardio, endócrino, neuro, nefro, e boto essa pessoa, toda vez que ela tiver um problema do rim, ela vai no nefro, que ela tiver um problema no cardio, vai no cardio, que ela tiver um problema, vai no neuro, que ela tiver um problema na pneu, vai pneu. Essa pessoa, ela vai para 6 especialistas diante de um processo de uma doença crônica, quando ela podia ter um que organizava a vida dela e mandava para esses outros especialistas no momento propício. Então, o que está em jogo é um modelo assistencial que lhe diz, você pode viver bem e mais, ou você pode viver cheio de doença e eu ganho grana. É isso que está em jogo. Então, diante dessa disputa do modelo assistencial, a gente disputa um sistema único de saúde, a gente disputa a assistência privada de saúde nesse país, que deveria ser complementar ao SUS e não disputar mercado com o SUS. Isso é besteira do sistema complementar, o sistema privado não deveria disputar com o SUS e sim complementar o SUS. Está lá previsto na Constituição. E a gente tem uma forma de agir, eu como médico de família, como docente, de querer construir um modelo assistencial que tem a ver com essa coisa da promoção e da prevenção, que às vezes passa a ideia de ser menos tecnológica ou ser menos importante. Aí eu pergunto, o que é menos importante? É evitar que a pessoa tenha um AVC ou tratar a pessoa depois que ela tem um AVC? Só que essa pessoa que eu trato antes de ter um AVC, eu nunca vou saber se eu salvei a vida dessa pessoa. Me parece que salvar a vida dessa pessoa quando ela tem um AVC, o mérito é mais claro e a sociedade acha que isso é mais interessante. É fazer um paralelo, né? Aquele paralelo de fazer uma ponte e sanear, né? A ponte todo mundo vê, né? Que obra, né? Um milagre, fez um milagre. E o saneamento, né, o que evita um monte e dá uma qualidade de vida. Não, mas é tipo, às vezes não é isso, né? Ou salvou a vida dele, Então, me respeita. Vou dever o resto da minha vida. Se salvou, é a vida de um pai, é a vida de um irmão, é a vida de um filho. Então, em Cuba, existe um critério, tem um critério de vidas salvas, é um indicador de vidas salvas. Tipo, você controlou a hipertensão, você salvou a vida daquela pessoa. Você controlou um diabetes, você salvou a vida daquela pessoa. É um indicador, vidas salvas. Aqui a gente trabalha muito com indicadores já depois que a morbidade está instalada. Né? Depois que o AVC está instalado, depois que o infarto está instalado, depois que a mortalidade infantil já aconteceu, a gente fala desse indicador. E aí o indicador de vidas salvas, ele é, na minha opinião, muito mais importante como sociedade do que o indicador de mortalidade. E aí a gente pode falar de mortalidade infantil, né? Que é uma mortalidade evitável em 50% a 80% das suas causas, e que a cidade de Caruaru já teve a oportunidade, aquilo que você me falou lá, como meu papel de doula, papel de formador de doula do movimento Nascer Bem, em que a gente teve uma oportunidade de agir na organização dessa cidade para garantir o direito a um parto humanizado, de um parto respeitoso, e que com isso a gente conseguiu chegar
em uma taxa histórica da menor mortalidade da cidade de Caruaru em todos os tempos. 9,4 em 2017. Foi 9,4, foi 9,6. Essa política permanece existindo na gestão municipal? Essa política existe porque virou lei, né? É uma lei municipal que tem lá a sua organicidade, mas é mais conhecida como Lei do Nascer Bem, né? Que a prefeita atual homologou, mas foi uma lei de iniciativa popular e que vinha a rodo atrás de assinatura e que a prefeita, na sua posição corretíssima, assinou uma lei que é extremamente importante para... Eu estava lá, né? Eu era membro do Conselho de Saúde, né? Na época que passou por lá. Vocês já estavam construindo isso e chegou ao Conselho. E o Conselho também referendou, né, essa lei. Você achei muito massa isso aí. Não, e é bom também saber que política pública dá resultado, né? Meu amigo, a maternidade dessa cidade, ela é outra realidade. A Casa de Saúde Bom Jesus era tido como um açougue. É verdade. Quando eu cheguei nessa cidade, toda semana tinha mídia em cima da danada. Fama, né? Era fama. Meu amigo, era uma trincheira de guerra. Pra tu ter ideia, era uma sala maiorzinha que essa, dividida com cortinas não, era cortinas de lona, em que tinha várias mulheres parindo na mesma sala. Que loucura. E tinha mulheres abortando na mesma sala. Só um exemplo besta para dizer como a coisa era tensa. A equipe de saúde é extremamente exausta, não fechava plantão, não tinha quem quisesse trabalhar, porque não aguentava a lapada todo dia. E a gente, né, lá junto com o Cida, Todo cafezinho aí que tá enganado. já... E a gente já junto com o Cida, que era secretária de saúde, que encomendou um estudo sobre esse processo, levantou uma coisa que foi dita assim: Cida, a gente precisa ter mulheres satisfeitas. Escutadas, né? Esse é o grande, eu acho que eu falei em poucos lugares. Qual era o objetivo do Nascer Bem? Nascer Bem tinha o objetivo de ter mulheres satisfeitas, famílias satisfeitas e profissionais satisfeitos diante do parto. Perfeito. A satisfação tinha que ser dessas três entes. Família... Mandar um abraço, né, para Cida é uma querida Aparecida. Cida é uma madrinha do curso de medicina. Cida é uma pessoa maravilhosa de um olhar de sociedade, uma caruaruense nata que defende sua terra, que é apaixonada por sua terra, que foi, na minha opinião, a melhor secretária de saúde que eu conheço de um município. Que massa. E aí, Cida teve a oportunidade de apoiar e de construir esse caminho de dizer: ei, peraí, o negócio está bagunçado demais, vamos organizar isso aqui. E aí ela deu, né, a estrutura para a gente poder agir e querer ajudar e organizar nisso. E eu tive a oportunidade de estar nesse momento trabalhando junto com ela. E, meu amigo, a gente mudou a realidade de nascer em Caruaru. É outra realidade, é outra realidade, é outra realidade. É outra realidade. Pode perguntar a várias mulheres. Eu perguntei a mais de 800. Fiz uma pesquisa. Eu tinha uma pesquisa mensal com a ouvidoria do município, ligando para toda mulher que paria na maternidade, para me dizer todo mês como é que estava o negócio de nascer lá. E eu monitorei isso durante um ano praticamente. E 98% das mulheres, depois de instalados os processos de mudança, disseram que indicariam a Casa de Saúde Bom Jesus para uma família, para um familiar ou uma amiga parir lá. 98%. Não estou inventando isso não. Foi mais de 800 mulheres ouvidas. E a vida de uma criança não tem preço. Meu amigo, perder uma criança com uma gestação avançada é um trauma social que deveria causar uma comoção social. E se perdia crianças e era tido como não, deixa pra lá, foi ser um... E a galera, né, com razão, gritava socialmente,
Porque isso é um absurdo, não podia acontecer. Agora vale um detalhe, isso não era só a realidade da Casa do Bom Jesus não, viu? Isso é a realidade dos hospitais privados aqui também. Que eu levantei as estatísticas e mostrei que a Casa de Saúde não era tão diferente dos hospitais privados daqui. E porque só dava mídia no hospital público. E os hospitais privados aqui também mudaram. Hoje tem centros de partos normais. Que massa isso. Que Hã? massa. É uma disputa. Deu que foi vontade ganha, de dar nomes, na mas não. sociedade, né? É uma disputa ganha pela sociedade, né? Que nem tipo o Bolsa Família e tal. Hoje nem direita, nem esquerda, nem Não, porra! público, nem privado, né? Tipo, é um negócio que Porra! chegamos no. Quer ter filho? Evoluímos no. Quer ter filho? E quer ser de direita? Quer ter filho, quer ser de esquerda? E tu vai escolher porque tu é de direita e de esquerda se tu tem melhor ou pior assistência? Não existe isso, velho. Isso é política de Estado. É isso, é exato. As crianças têm que nascer como o universo pede. Da melhor forma, no melhor momento, com a forma mais respeitosa que aquela mãe, que é um portal do universo, pode ter. Eu brinco sempre no meus cursos de formação de doula, que todo mundo, para chegar nesse planeta, teve que vir por meio de uma mulher. Jesus, Buda, Maomé, Santa Terezinha, e aí bota aí qualquer santo, qualquer Deus, Shiva, veio de uma mulher. Para esse planeta, veio de uma mulher. A mulher é um portal para esse universo aqui, para essa nossa realidade. E esse lugar magnífico que é nascer, tem que ser tão respeitoso, tão lindo, tão protegido, tão sagrado, com sagrado feminino, que os sistemas de saúde tem que ter uma organicidade, que não pode ser cara crachá, meu amigo. Não pode ser ver exame físico aqui, hemograma, tchau. Não pode, não pode, não pode. É feio, tá feio. Quem tá fazendo isso tá feio. Tá feio, já perdeu tempo, já devia estar se aposentando. Tem que se entender que essa mulher tem um universo de constelações familiares, sociais, políticas, profissionais, ideológicas, do lugar dela de ser mãe, que ela talvez ainda nem tenha construído, que o profissional de saúde é o cara que pode acolher e dizer: ei, vem cá, vem ser mãe. Ei, vem cá, vem ser mulher. Vem te olhar nesse universo e bota aqui na tua potência quem tu és. Devia ser um processo traumático, ser um processo afetivo, né? Transformador, meu amigo. Transformador. Não sei, Mulheres... explicar melhor, né? Que diz que existe a central de serotonina, né? Que é tipo um processo de nascimento, gera um processo transcendental, poucas vezes na vida de um ser humano, né? Tipo... Meu amigo, mulheres que têm partos respeitosos, partos empoderados, partos ativos, partos com a presença do companheiro ou da companheira, partos com respeito ao seu acompanhante, partos em que ela se sente ativa no processo. O relato é sempre: eu sou outra pessoa, eu sou outra mulher, eu me sinto forte, eu me sinto segura, eu me sinto outra pessoa. Então é uma evolução que nós homens aqui, a gente não pode nem pensar em sonhar. Em 9 meses. A gente não consegue evoluir, nem sonhando em 9 meses, o que uma mulher pode evoluir. Mas a mulher que sofre um parto reprimido, agressivo, castrador, machista, essa mulher vai levar esse trauma para a vida toda. Então, na formação de doulas, que essa cidade de Caruaru faz, que tem uma lei que garante a presença de doulas, e que já forma doulas há tanto tempo, tem uma rede de mulheres, protegendo mulheres, lindo, velho, lindo acontecendo na cidade de Caruaru. Além do Nascer Bem, que o processo de formação de doulas faz parte, as doulas em si são mulheres maravilhosas, protegendo mulheres e defendendo mulheres. E a gente vê uma equipe, né, lá da obstetrícia, lá das enfermeiras obstetras, aqui na cidade de Caruaru, em um outro patamar já de qualidade ao nascer. E isso fala daquela tua pergunta, de que não basta cuidar de doença, não basta achar que a gente está evitando mortalidade, mas sim, a gente tem que garantir qualidade de vida, a gente tem que garantir qualidade de sociedade, que naturalmente impacta na redução de mortalidade e naturalmente impacta em redução de doença. Tanto que, no momento mais áureo do movimento Nascer Bem,
a gente teve um impacto direto da menor taxa de mortalidade infantil da cidade de Caruaru, historicamente. Muito bom. Eu queria só fazer um registro aqui, doutor Isaías, que eu lembro que a gente acompanhou isso, né? Tu lá pela Secretaria de Saúde, enquanto professor da universidade, e eu estava, acho que nesse período eu já estava no mandato de Daniel Finizola. Não, primeiro eu estava secretário municipal, quando a gente acompanhou isso, que eu fui... secretário. Foi 3 anos, 4 anos. Que eu fui, eu era, enquanto secretário municipal, eu era representante no Conselho, né, de Saúde, e nessa luta, esse tempo todo, né, a gente acabou, depois eu fui para o mandato do Daniel Finizola, e eu quero fazer esse registro, porque é importante a gente fazer isso, que Daniel fez um esforço gigante para que o anteprojeto, né, já que nenhum vereador poderia apresentar esse projeto, porque demanda recurso, enfim, estrutura do município, e depois, quando foi para o governo da atual prefeita, eles nem citaram o nome de Daniel Finizola, sabe, assim, na construção, na ajuda, colaboração. E isso é tão pequeno, sabe, assim, do ponto de vista de quem quer ser grande, né, cara? Você tem a prefeita agora que quer ser governadora e tem atitudes que são muito ruins nesse sentido. Eu não quero nem pedir para você tratar disso ou discutir isso, eu acho que não cabe aqui, mas eu queria fazer esse registro de que eu acompanhei com o Daniel. A gente fez, inclusive, reuniões lá na sala das comissões, para garantir que esse anteprojeto fosse feito, e quando chegou na prefeitura, ela encaminhou para eu esqueci o nome agora, as mulheres criaram um comitê, inclusive na época que a gente estava as mulheres estavam na Secretaria da Mulher e Direitos Humanos na época, criaram um comitê, e esse comitê virou um comitê permanente, e depois levaram para esse comitê, aprovaram, levaram a documentação toda, e de fato a prefeita Raquel Lira apresentou esse projeto à Câmara e foi aprovado por unanimidade. Mas só fazer esse registro, porque eu acho que é importante a gente dar reconhecimento tanto à Cida, né, que era a secretária da Saúde, desde o começo do processo, dessa construção, o cuidado que ela tem com as coisas, né? É fundamental a gente ter gestores nesse nível, né, de comprometimento público, como o Daniel também, né, na Câmara de Vereadores, que foi um cara que abraçou o projeto Nascer Bem, né? E depois, enquanto o anteprojeto, mandou para a prefeita e foi ignorado, foi esquecido, foi apagado da história, como uma pessoa que colaborou para que isso tivesse um trâmite positivo e saudável dentro da Câmara Municipal, né? Então, só fazer esse registro. Ô, Léo, acho que pode ir pro meu quadro aqui, é o Vasculhando. Eu queria emendar, porque no final de podcast também pede uma sugestão de filme, ou de disco, ou de série, no que você possa estar dando para as pessoas estarem informando, né? Alguma coisa que tem a ver com sua militância ou não, às vezes é uma coisa que você gosta. No Vasculhando, eu sei que você já lançou quase 2 livros, é poeta. E no final do Vasculhando é isso, eu vou lá nas suas redes sociais, pego uma coisa que não é do seu, ou do dia a dia, ou do eixo do seu dia a dia, para a gente estar também informando. Porque as pessoas não são também monotemáticas, né? Total. Pessoas, né? Muito menos eu. E é bom que não seja, né? Exatamente. Quem conhece Isaías sabe, gosta de... É músico, artista, teatro, poeta. E é nisso, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa área da poesia, né? Que também, acho que também lá na medicina você conseguiu incluir essa questão da arte também dentro de uma ciência tão exata e tal. E também falar dos seus livros que você produziu como poeta, como escritor. E também, se possível, citar ou dar alguma dica de literatura, livro ou série. Entendi. Show de bola. Eu só queria, Vasco, rapidamente dizer assim: o bem social, ele é tão maior que diante de qualquer processo de disputa política, essa disputa política é pequena. Exato. É pequena. E nem deveria existir. A gente deveria agregar quando um bem maior está ali em jogo. Eu acho que a gente podia aprender mais a ser assim, né, velho? Quando o bem maior está em jogo... Bom para todo mundo. Bom para todo mundo. Bom para todo mundo, velho. O mundo que as crianças nascem melhor e que essa mãe é respeitada, é bom para todo mundo. Um mundo em que as crianças e as pessoas são vacinadas no tempo hábil, assim que a vacina é autorizada e que pode ter acesso, é bom para todo mundo. Não tem fome, né? Um mundo que não tem fome, ou que a fome pode ser combatida para ser reduzida ao máximo, é bom para todo mundo, velho. E eu acho que tem algumas coisas assim
que não deveriam ser disputadas, né? Perfeito. Não deveriam ser disputadas. Muito, Né? Eu acho que tem coisas que a gente deveria homenagear todo mundo que defende aquilo. E aí, se todo mundo defende tudo aquilo, porra, que todo mundo saia na foto, que todo mundo seja respeitado. E digo que o Nascer Bem foi uma lei que eu ajudei a escrever com base na lei do deputado, na época, Jean Williams, as conferências. que eu adaptei à realidade de Caruaru junto com um grupo que a gente jogou como uma lei de iniciativa popular, que eu procurei levantar um histórico. Eu não lembro Caruaru nenhuma lei com esse intuito, não lembro. E nunca foi aprovada nenhuma Não lei lembro. popular, Caruaru. Não lembro nenhuma lei nesse intuito. E a gente botou uma estrutura na rua para pesar. Daniel se abraçou e apoiou lindamente. E a prefeita veio e apoiou lindamente, na minha opinião. Mas deveria entender que esse processo não veio só de uma estrutura de um lugar. E isso talvez a assessoria não tenha sido suficiente, que eu tenho certeza que qualquer pessoa entende que isso é um processo de construção social. Exato. E que lindo que Caruaru tem isso, velho. Meu amigo, como é foda e como é lindo saber que Caruaru respeita legalmente uma mulher a parir com dignidade. Que massa. Só tu não, sim. É foda saber isso, entendeu? Então isso é muito lindo, né? Que patrimônio, né? Isso é um patrimônio foda de qualquer lugar, é um legado para a história dessa cidade. Eu tenho vários orgulhos aqui, Caruaru. Como é que a Caruaru foi a primeira, foi a segunda cidade a ter nome social? Isso é lindo de falar isso, eu me orgulho. Isso é foda, Caruaru é lindo, essa nação é foda. Nação Caruaru é foda. É linda demais. Me orgulho muito dos gestores dessa cidade que tem um olhar de cidadão, que tem um olhar de ativista social. Isso é muito foda. E aí eu queria dizer assim, que tem uma série que eu adorei, mas já saiu da Netflix, que era uma série que contava histórias de mulheres parteiras em Londres. Nurse Has Arrival, porra, vai ser foda, não vou lembrar porque era em inglês, mas era tipo enfermeiras parteiras, que era na Netflix. E é um documentário, uma série que contava a história de uma enfermeira que estava aprendendo a ser parteira, na realidade de Londres, na década de 30, eu acho. Cara, como eu aprendi com essas mulheres, velho, meu irmão, é muito lindo entender o que é uma enfermeira parteira, o que é uma parteira, o que é ser mulher, no universo em que o mundo me colocou como um masculino. É muito louco se conectar com o sagrado feminino. Essa série me deixou noiadíssimo. Foi depois de eu ter feito a formação de parteira, mas me deixou noiadíssimo, mais intenso no que pode ser de política pública. Essas mulheres iam atender lá no domicílio, faziam parto de mulheres, organizavam as mulheres que abortavam, conseguiam entender o universo da agressão que aquela mulher sofreu e acolher. É lindo essa série. Essa série é fuderosa. Vamos vasculhar. E em relação à poesia, eu sou um bicho meio eclético e indisciplinado, que minha poesia nunca tem uma estrutura organizada e nem se propõe a sê-la. E às vezes tem poesias de 3 frases, de 3 versos, às vezes tem poesia de 5 páginas. Eu já vi alguns que tem muitas sacadas geniais. Tem haikaizinho. Uns haikaizinhos. Tem uma poesia que foi eleita como a melhor poesia de uma Bienal da Uni, né? Uma das melhores poesias da Bienal da Uni. E eu, não me satisfazendo em ter ganhado o título, ainda fui defender a galera que não foi... Que não ganhou. E fui lá e detonei a Uni. Só pra contextualizar. No congresso da Uni. Ó, gente, só pra contextualizar.
A terceira Bienal, foi a terceira, não foi lá. A terceira Bienal da Uni foi em Recife, que foi um sucesso aqui. E Léo era o coordenador geral da Bienal. Então por isso essas risadas e tal. Eu entendo, faz parte. Mas você lembra disso? Eu fui. Quem fez uma vez estudantil sabe que o Bienal da Uni é um universo paralelo, tipo, acaba as brigas políticos e tal, ou não, às vezes não, tem um pouquinho. Mas é muito lindo, porque é um monte de jovens junto, pensando coisas. Meu irmão, Bienal é maravilhoso, pô. Só fazer um contexto aqui no finalzinho sobre a Coisa cultura. que a Uni inventou, acho. Ó, sobre a cultura, Léo, e acho que a gente pode pensar alguma coisa nesse sentido. Vamos fazer 100 anos de Semana de Arte Moderna, né? Tava conversando um pouquinho antes com o Isaías, a gente fazer alguma coisa A nessa gente tá nessa em relação. 2022, 100 anos de arte moderna. 100 anos de Semana de Arte Moderna e 200 anos de Abrapuru. Então são duas, é um ano ímpar, né? Não é um ano par, na verdade, 2020. Mas é um ano. As pérolas de Vasco. É porque isso é uma piada. 2022 é um ano ímpar. É uma piada interna, né? Muito bom, mano. Mas é isso, tipo, só para dar uma contextualizada na Bienal aqui. É. Então, aí, meu mundo na poesia é um lugar como é que eu posso dizer, né? É um lugar de escape, né? De escape, de botar ideias no mundo, achando que há uma possibilidade em qualquer escrita de você se tornar imortal, vai que aquela poesia encaixa, né? Aí teve essa poesia de Pães Entre Perdidos, que foi uma das vitoriosas da Bienal da Uni. Ai, não lembro de qual. Então me pegasse aqui, se eu trouxesse ela, é lindinha. Ela conta a história de um cara na periferia de Recife que se encontra com um doidinho na navegância de Boa Viagem. E é Dois universos. dois universos ali, muito louco. E é muito massa. E eu adoro poder demonstrar sensibilidade nesse lugar, né? Porque o mundo me coloca em lugares que você tem que ter muita casca grossa, velho. Porra! Desculpa por dizer que eu tenho que falar palavrão. Pode. A nossa capacidade de ser adulto é testada pela nossa capacidade de ser dobrado e não quebrar, né, velho? A gente é de um testagem de resiliência Total. que é muito a ferro e fogo na nossa sociedade. Isso dá uma poesia. Porra, então, vamos fazer já já. E isso deixa uma carga emocional, imagina vocês, né? Para quem é médico e eu que sou arrimo de família, que não tem história de família como médico em lugar nenhum da minha família até então, de ter que assumir AVC hemorrágico de sobrinho de 22 anos, de ter que apoiar sobrinha que está parindo com 26 anos, de ter que cuidar de pai no final da vida, atestado de óbito, enterrar o pai, ser você quem cuida. Então, assim, eu vivo uma realidade que, modesta parte, é de uma intensidade de 8 a 80 rapidamente. Posso estar dentro de uma comunidade na maior periferia da cidade de Caruaru e à noite daquele dia eu estar num baile riquíssimo, cheio de glamour. Mas também pode econômico. Mas pode estar com o Belchior tocando violão. Ou no Belchior tocando violão dentro de uma comunidade defendendo um combate à racianese. Então, as minhas realidades são muito díspares. E eu escolhi isso, né? Eu escolhi trabalhar onde o povo está. Eu escolhi aqui na cidade de Caruaru atualmente, está numa periferia, que é lá nas Rendeiras, que é um focão ali de uma periferia enorme. Escolhi trabalhar lá como preceptor e, modesta parte, com a melhor qualidade clínica que eu possa dar a essas pessoas. Então, acho que é isso, e eu só agradeço e só dá muita vontade de escrever poesia nesse momento. É isso, eu queria agradecer muito, foi sensacional aqui esse bate-papo nosso. E dizer que sigam a gente nas redes sociais. Tu tá no Instagram, tá? Tô no Instagram. Como é o Instagram? Isaías Júnior. Isaías Júnior. DR Isaías Júnior. Sigam o doutor Isaías Júnior, professor, companheiro dessas lutas em defesa do SUS. Eu tô lá também, @LeoBulhõesPE. Vasco Felipe.
O PT Caruaru é @PT Caruaru e, obviamente, o nosso aqui, @Papo de Militante, que é o Instagram desse nosso podcast do PT. Doutor Isaías, professor, Isaías Júnior, nosso brother, amigo de tantos anos. E aí, gostou da nossa conversa? Meu irmão, eu tô sentindo numa... Eu acho Tô me que ela- sentindo num consultório de psicanálise, assim, muitos insights resolvidos, muitas sacadas percebidas e agradecendo demais, né, a atenção de vocês a esse meu diálogo, né, que muitas vezes é meio egóico, muitas vezes é meio extravagante, mas arrisco dizer que não é nada mentiroso. Queria agradecer a todo mundo. Eu acho que também foi muito intenso, né? Porque as coisas que Isaías deixou aqui tocam bem fundo aqui, né? Eu arrepiei umas 3, 4, 5 vezes aqui na conversa. E agradecer a audiência aqui e achar que vai ter próximos, né? A gente está testando formatos, né, Léo? A gente está tentando fazer algum formato. Tu tá fora do vídeo. Eita. Então estamos com formato de resenha, vamos fazer podcasts, então vamos também estar fazendo formas diferentes. Diversificando. Isso. O formato também, pensar em outros formatos aqui para estar contribuindo e debatendo. E vocês quiserem participar também, é só entrar em contato conosco pelas redes sociais e estamos abertos aqui a conversar essa conversa boa com todo mundo. É isso, só reforçando, galera, todo mundo que acompanhou e companheirada, entra aí no canal do YouTube do PT Caruaru, tá? PT Caruaru no YouTube, entra lá, se inscreve no canal, curte. Quanto mais gente estiver curtindo, mais esse nosso bate-papo vai para mais pessoas, elas vão poder acompanhar a gente. E também segue a gente no Instagram do Papo de Militante, tá bom? Siga a gente, compartilha com mais gente. Esse papo foi muito massa. Visitar aqui a sede. Visitem a casa do PT Caruaru, né? A gente está completando essa nossa conversa aqui, esse bate-papo faz parte dessa série de conversas da comemoração dos nossos 42 anos do PT. Então a gente está muito feliz com a vinda de Dr. Isaías Júnior aqui para bater esse papo conosco, né? Um papo de militante real. Então foi muito massa e tamo junto. Segue a gente nas redes sociais e a gente espera que vocês tenham gostado. Um abração. Eu.